Simplesmente um novo casamento. Pelas 2 da tarde, dei entrada em casa dando de encontro com sinhá Marta, que me olhava com ares de ralho. Não vim almoçar porque almocei fora, sinhá. Eu precisava sair sem falta, queixou-se ela. Bem, almocei na casa de Viçosa, emendei propositalmente. Ora bem, então de que falaram? Quis muito saber ela. De indústria, abordei a questão em cheio. Até de um casório. Calcule que até falamos em casórios. Sinhá Marta avivou-se, encheu-se de vida, fez mais perguntas. E tive certeza da coisa em si. Por isso mesmo falei com mais liberdade. Se for da vontade de Deus, penso pedir Catarina para a esposa. Que acha a senhora que é a única pessoa a quem posso falar como quem fala a sua própria mãe? Ela não pôde falar porque teve antes de enfrentar intensa emoção. Assim, porém, passado o tufão emocional, considerou. Senhor, esta criada está beirando o túmulo e me lembro de sua mãe que antes de morrer rezava para que o filho ficasse entregue aos cuidados de uma mulher. Porque, como deve saber, mais tarde ou mais cedo, uma esposa que se preze torna-se uma segunda mãe do seu marido. Pode ser que nós, as mulheres, estejamos enganadas, mas pensamos que os homens nunca deixam de ser meninos e capazes de travessuras. Por isso precisam de uma mãe. E quando a mãe de verdade morre, só mesmo arranjando uma boa esposa. Enxugou um resto de lágrimas e completou o seu lindo pensamento. Eu, como o senhor sabe, quero fazer tudo, mas o corpo não presta mais. Já vi até sinhá Áurea, sua mãe, que me disse assim mesmo. Marta, meu bem, diga a meu filho que se case outra vez. Você está quase a deixar o mundo e eu não quero ver a meus netos em abandono. E, senhor, sabe que as avós são 2 vezes mãe. Ela não quer vê-lo mal e menos ainda seus filhinhos. Foi por isso que eu lhe disse aquilo, sabe? Catarina é moça de brio, é bonita e é inteligente. Se senhor casar com essa moça, vai ver como será feliz. Seria impossível evitar uma emoção, ao menos. Por isso mesmo, afaguei-a com carinho e fui-me para o quarto. Todo o meu ser, porém, vibrava em clarinadas de esperança. Um novo dia surgia nos horizontes de minha vida. À tarde, quando os filhos vieram da aula, embora fossem demasiadamente tenros para cogitarem de tais assuntos, fi-los saber de meus intentos. Tomei-os ao colo e falei-lhes como a adultos. Isabela e André, quero que vocês saibam de uma coisa. Papai vai casar-se de novo. Vocês precisam de carinho materno e de outros cuidados. Sinhá Marta diz que Deus a está a chamar e que irá embora deixando-nos. Que dizem vocês? Eu quero que vocês digam o que pensam, porque são os que estão a sofrer mais. Eles sorriram, mas nada disseram. Quis eu falassem, mas de nada valeu. Tornei a dizer-lhes então que isso era de necessidade, mas que desejava fazê-lo cientes de tudo. E de nada valeu, porque um olhava para o outro e calava. Procurei ainda que falassem. Catarina Não avancei, porque prorromperam num delírio de alegria. Eles nada entenderiam de casamento ou coisas que dele pudessem derivar, mas sabiam que Catarina lhes fora amiguinha de brinquedos e que era triste ter ido para outra fazenda, de onde só vinha de longe em longe. Quando saí de casa ao crepúsculo, para, como de costume, sentar-me debaixo da jaqueira, fui abordado por sinhá Marta, que me quis dizer: Não perca tempo, senhor. Fale com Catarina. Fale com seus pais. Fui sentar-me à sombra da jaqueira, fazendo minha invocação de costume, e senti imediatamente a aproximação de alguém. Mentalmente repeti: Venha, espírito amigo, mãe, pai ou quem seja da parte de Deus, venha. Senti-me adormecer e levemente como uma pluma fui deixando o corpo para acompanhar minha mãe e muitas entidades mais. Mas era minha mãe que me levava pela mão, como de outras feitas. Temos para si ótima surpresa, Cabral. Por tudo que fazem, dou graças e sou agradecido, mamãe.
Nós sabemos disso e por isso mesmo o auxiliamos com desvelo. Esteja com os seus deveres em dia e com os pensamentos ligados a nós, que tudo nos será possível assim como Deus queira e determine. Como falasse em deveres, ventilei por isso mesmo e muitas outras razões pensamentos que me vinham à tona das cogitações. Que mais importa fazer, mamãe? Ter as preces em dia ou ter os pensamentos e obras em dia? Ela afirmou: tudo em dia, deveres, pensamentos e preces. Mas o cumprimento do dever é primordial. É quem de fato qualifica o merecimento da prece. É como eu penso, mamãe. Ela perorou. Há leis que são do mundo carnal, só, como delas a que tem valimento por estas esferas, onde tudo é mais sublimado. Pode-se mesmo dizer que nenhuma lei é inútil em meio qualquer, sendo de mais ou nenhum uso num ou noutro meio. Esta questão, porém, que diz respeito aos deveres individuais, é infinita e eterna, porque jamais deixa de haver obrigação de deveres para quem quer. E como as necessidades da vida são complexas, seja onde for, porque ao fator vida se aliam os de serviços, cumpre nunca esquecer a recurso algum. Fundamentalmente, porém, temos os deveres que são amar, saber, querer, ponderar, obedecer, tomar iniciativas, prestar contas e assumir responsabilidades. Tudo isso, como se vê, demanda necessidade de sintonia com o sagrado princípio e para com as potestades individuais que lhe executam os desígnios. Sem a prece, que é instrumento de contato, contaríamos com uma dificuldade a mais, não acha? Lembrando-me de certa pessoa, argumentei: conheço uma pessoa, e a senhora deve conhecê-la, que não ora, por afirmar ser o procedimento o melhor modo de orar. Essa pessoa está em falta ou é menos assistida? Ela esclareceu: nem uma coisa e nem outra. Essa pessoa é muito assistida e não está em falta, por viver em perene contato mental com o Supremo Ser, que é íntimo a tudo e todos, e conosco também, vivendo. Além disso, para fazer o que pode de bem pelo próximo, na ciência plena que tem, de que Deus assim quer seja feito. Essa pessoa, que já alcançou elevado grau de espiritualidade, vive em estado de prece, e isso é muito mais interessante do que parece, pois os que oram de quando em quando também erram de quando em quando, em virtude da pouca evolução. Assim é que lhe digo, haver modos infindos de errar e acertar. Tudo é questão de saber como anda o foro íntimo do indivíduo. Lá no recesso do ser é que pode andar a lâmpada em brilho ou às escuras, ou mesmo em intermitências de luz e sombra. Gostei muito do que disse, mamãe. Eu já tinha estudado o que você trazia em mente há dias. É interessante, agradeço muito. E saiba que faço isto, ou antes, fazemos, não por ser meu filho ou por havê-lo sido, e sim pelos seus merecimentos pessoais. É de cima que vem a ordem, e eu me comprazo em servir a quem me foi tão caro. Isto, saiba-o, é uma graça para mim, pois sendo mãe e ainda inferior, não posso amar universalmente como seria de desejar, isto é, como Jesus Cristo exemplificou. A senhora é modesta, mamãe. Ela retorquiu: desejo me interprete como falo, meu rapaz. Quem foi sua mãe na última encarnação, nem sempre lhe foi mãe e nem dócil. Sobretudo, somos ainda inferiores em hierarquia, razão porque nos usa Deus segundo laços particulares. Nós ainda somos, como já foi dito, bons pais e boas mães, bons filhos e boas filhas, e na terra os bons pais arrancam os olhos aos filhos dos outros por causa de seus filhos, e assim por diante. Sabe o que é, agora, amar universalmente? Sei o que diz, mamãe. Pois é isso, meu rapaz. Dia chegará em que teremos a todos os pais como a um pai, a todos os filhos como a um filho, a todos os irmãos como a um irmão.
No dia em que assim pensarem todos os habitantes da terra e assim se derem a viver, Jesus poderá dizer que cumprida está sua função no mundinho em o qual lhe cumpriu ser mestre. Mas consideremos isso ainda está muitíssimo longe. Estacou a ponderar qualquer ideia que lhe ocorrera, sussurrando com gravidade. É isso mesmo, nós ainda somos incapazes de respeitar, em qualquer caso, a pura justiça. Vemo-la bem ou mal segundo os interesses mais imediatistas, que soem ser os de sangue, cor, raça, religião, etc. E em face da suprema justiça, ai daquele que a silenciar, em virtude de qualquer desses paliativos. Em verdade, a divina justiça não é particularista. Pensem como quiserem os que se prezam de seus exclusivismos, mas isso nunca deixará de ser assim. Responde pelas obras o Espírito em si, não seus forros ou preconceitos, não suas presunções ou validades temporais. E é por isso que a morte, sem ser traiçoeira, a muitos apanha em flagrante, atirando-os aos planos de treva e de dor. Onde estamos? Exclamei em vendo Eliseu e Giza diante de mim num repente. Minha mãe sorriu, o seu costumeiro e contagiante sorriso, explicando. Eu não falei em surpresa logo de início? Muito bem, muito grato. Estamos na casa deles, não é isso? Temos um sério trabalho por executar e você nos irá auxiliar contribuindo com seu coeficiente de fluidos eletromagnetizados. Ponderou por alguns instantes e completou o pensamento. A seu modo, é certo, pois cada ser, assim como possa sentir, pensar e agir, assim expelirá a proporção. Creio que você já sabe destas coisas. Informei. Sim, mamãe, eu sei que segundo como se dê o ser a pensar, sentir e agir, assim irradiará em cores tais ou quais, sendo que seus fluidos serão melhores ou piores também. E sei que é impossível trair essa lei, pois o pensar atua forçadamente sobre o campo reflexivo ou astral do indivíduo, vindo assim a expô-lo abertamente em face do mundo espiritual. Pura e rasa verdade, anuiu minha mãe com entusiasmo. Os trabalhos já iam avançados no solar do ex-vizinho, do grande amigo e confrade que era Eliseu. E se minha primeira impressão fora de alegria, logo a seguir comecei a sentir profunda mágoa. É que lhe queria falar, saudar, dizer coisas, estando em situação de não poder fazê-lo à vontade. Pensava assim quando minha mãe me ciciou aos ouvidos. Isso é mais do que possível, mas primeiro temos um trabalho a realizar. Senti-me penhorado por tantas dádivas, mas nada disse, e ela convidou. Assim que chegar a vez de certa consulente, iremos tratar do caso, e é bem interessante que tenha podido vir conosco. De que se trata? De uma irmã muito avançada em idade e que está no finzinho da missão terrena. Precisamos auxiliá-la um pouco. Estranhei por ser idosa e estar no finzinho, havendo inquirido. Se é idosa e está no finzinho, para que tanto cuidado? Afinal, pela mesma razão por que é interessante viver em certos casos, também é interessante morrer ou mudar de estado. Não atina com a coisa, meu rapaz, observou ela, complacente. Não se trata verdadeiramente de morrer ou nascer, ser daqui ou da carne. Trata-se do estado moral para efeito de responsabilidade. Ela terá que vir em melhores condições e, para tanto, só tendo mais um pouquinho de tempo. Não compreendendo, tornei a razão de origem. Mas então, o que não fez em tantos anos terá que realizá-lo em poucos meses? Abanando a cabeça, explicou. Poucos meses? Mas quem falou em meses? Ela viverá quando muito alguns dias, e o que há por realizar é em sentido profundamente íntimo. Trata-se de um reequilíbrio moral que só a dor e a ponderabilidade mental poderão realizar. E nós, à custa de seus fluidos, vamos forçá-la a viver mais uns dias, para que, vivendo e sofrendo, possa conquistar melhor estado psíquico.
É um espírito cheio de créditos, merecendo, portanto, purgação imediata. E você deve convir em que estamos fazendo obra de amigos, porque interessa que venha em melhores condições e não em piores. Então até a dor chega a ser graça? Tudo pode vir a sê-lo, tanto bastando intervém a tempo e propósito. De que valeria a ela, ou a nós, viesse já e sem sofrimento, se bem futuro significa mais, muitíssimo mais, e é tão fácil de ser conseguido? Quando Eliseu, o presidente da mesa, leu certo nome, minha mãe clamou: "Vamos com Aidar." Aidar era o guia receitante, e nós o acompanhamos até certa casa, onde, num leito estirado, quase fora do corpo, um espírito lutava contra embaraçante estado. Quase saía de vez, depois voltava, permanecendo nessa intermitência, enquanto o corpo se ressentia, ora balbuciando coisas, ora contorcendo-se. Não há ordem de cortar o liame fluídico, e sim de auxiliá-lo a ficar mais uns dias, como já lhe falei. Vamos, pois, fazer o possível? Eu nada entendo disso. Encoste-se nela. Deite-se no leito ao lado da moribunda. Naqueles dias, nada entendia do mistério, mas agora sei o que é fornecer fluidos animais eletromagnetizados a alguém, seja encarnado ou desencarnado, e saí de lá carregado, sim, senhores, de tanta fraqueza. Fiquei tão esgotado, tão fraco, que me parecia ir morrer, nem sequer conseguia falar. Quando de novo me vi no recinto de Eliseu, não tinha mais vontade de lhe falar, tal o estado de debilidade em que me achava, que me ocasionava até desânimo. Quer comunicar-se? Alvitrou minha mãe, olhando-me com bondade. Fiz sinal que não, pois difícil seria falar. Convém fazê-lo, articulou ela, apanhando-me pelo braço e aproximando-me de Giza. Assim que me senti preso à organização mediúnica de Giza, comecei a sentir um fortalecimento que vinha, ou parecia então vir, das profundezas do eu. E quando o bom Eliseu me falou, julgando-me um sofredor, pude falar-lhe regularmente. Notei a dúvida que se levantou no cérebro do bom amigo, o que me fez entristecer um pouco. Sabendo, porém, de coisas do mistério, alvitrei. Fale com seu amigo, o guia Aidar. Ele alegou tantas coisas, não querendo fazê-lo. Achava que um encarnado dificilmente poderia conseguir isso. Mas, insistindo, eu aqueceu. E Aidar contou-lhe como as coisas se estavam passando, com o que ele acedeu, mas permanecendo em dúvida pelo que sua mente irradiava. Quando tornei a fala por me ceder a Aidar o lugar, ele me disse: "Pretendo visitá-lo dentro em breve, se Deus quiser. Seria capaz de lembrar-se deste fato e falar-me dele então? Que fique tudo na vontade de Deus. Eu quero, mas não sou autoridade para prometer tanto. De outras vezes tenho tido toda a lembrança. Quem sabe?" Perguntou-me de tudo e todos, de casa, dos conhecidos, ao que respondi como melhor pude. Isto fez melhorar o seu estado mental, fez diminuir a prevenção contra mim e me senti bem com isso. Quando minha mãe me convidou a sair, afirmei que o esperaria como visita, retirando-me. "Giza há de vê-lo", afirmou minha mãe. E assim o fez. Logo mais, retirando-a do corpo, apresentou-a, com que ficou muito alegre. Minha mãe lhe disse: "Procuro lembrar-se disso, porque Eliseu desconfia de mistificação." Giza estava, todavia, muito perturbada. Sua faculdade era outra, não lhe permitindo boa estada em tais condições. E, terminada a sessão, partimos. Quando dei acordo de mim, o crepúsculo estava em meio, a tarde findava e tudo era poesia no sertão. Havia pios na mata e saudades na alma da gente. Olhando para trás da jaqueira, via um colono, Terêncio, e lhe perguntei: "Que faz aí, rapaz?" "Vigiava?" disse ele, aproximando-se. "Eu entendo dessas coisas. O senhor esteve trabalhando no espaço? Ouvi muitas coisas do que disse. Quando o espírito vaga em certos casos, os atos e palavras repercutem no corpo que ficou na terra." "Isso me alegra, Terêncio, e fico-lhe grato." "Eu é que sou agradecido, senhor Cabral."
Aqui nestes sertões não se tem onde assistir sessões, volveu ele em tom súplice. Minha casa lhe está ao dispor. Você é médium de que faculdade? Era falante, mas faz tanto tempo que não trabalho. A gente faz coisas e depois sofre. Você é novo na fazenda e não tem o gosto por saber da vida alheia, nem se tratando de quem vive ao meu lado. Mas como você entende dessas coisas, se me quiser dizer alguma coisa de sua vida, hei de ouvi-lo com atenção e respeito. Depois de o rapaz dizer o que quis e pôde, compreendi que era uma alma romântica, amiga de novos amores, novos horizontes e outros serviços. Ele mesmo disse de males que daí lhe advieram, fincando ideia no provérbio que diz: não criar musgo a pedra que rola e nem cerne a árvore que não dura. Bem, disse-lhe, se você quiser durar aqui, posso fazer algo por si. Tudo está na sua vontade, sobre o cerne da árvore ou o musgo da pedra. Ele prometeu ficar, com o que me alegrei, convidando-o à merenda. Merendamos e proseamos por bom tempo. Partido ele, fomos deitar, que tarda ia a noite. No dia seguinte, cedinho, pus-me de pé. Só pensava em falar com Catarina. Todos os porquês da vida agora cifravam-se em Catarina. Ela era o denominador comum de todas as equações do momento. Que fazer, se não procurá-la? Pelas 7:30, portanto, montei e parti. A alma ressumbrava esperanças e o dia parecia feito de ouro e esmeralda. Tudo estava mais vivo. Os pássaros, as borboletas, a brisa. Havia cânticos em tudo, ornato em todas as coisas. E por isso não notei sequer a distância. Sonhava o bom sonho. E como de tradição, fugaz ia o tempo ao encalço da feliz colimação. Quando apeei do animal, a 3 metros da casa de Viçosa, tinha a alma em sobressaltos, o coração pulsava a mais não poder, minha mente transitava por cumes emocionais e indomáveis. Pensei bem, concentrei a mente no realismo da vida e suas atinentes questões. Mas tudo prosseguiu saltitando dentro de mim, como se for um mocinho inexperiente de 17 ou 18 anos. Que fazer? A razão baqueava em face dos argumentos indecifráveis do coração, assim como sempre há de ter sido em ocasiões tais e para tais fins. Bom dia, exclamou Dona Augusta saindo à porta. Bom dia, Dona Augusta, correspondi forçando o estado de nervos. Em seguida, quase sem ter como trelar conversa, indaguei. Onde está o Sr. Viçosa? Ao que Dona Augusta, um tanto surpresa, respondeu. Viçosa? Mas o senhor quer mesmo falar ao Viçosa? Sim, Dona Augusta, quero falar-lhe. É preferível. Ela meneou a cabeça em tom de incompreensão, balbuciando a seguir. Bem, ele está na várzea, onde vão plantar arroz. Mas volveu logo a fala para emendar suspicazmente. Espere pelo almoço aqui, pois Catarina o está aprontando. Viçosa disse que viria na hora exata. Ao ouvir o nome de Catarina, devo ter mudado de cor e perdido o jeito de falar. E embora lutasse contra tal estado emocional, nada podia fazer. Creio haver ela notado isso, razão porque saiu e veio ao meu encontro exclamando: Senhor Cabral, entre um pouquinho, nem papai nem o almoço hão de tardar. Não senti que devesse dizer outra coisa, e assenti. Catarina, terei prazer em fazer sua vontade. E amarrei o animal no palanque. Estava decidido, e sobressaltos do coração não me atariam em nada o desiderato premeditado. Fui de encontro ao que mais me titicava o ânimo, dizendo de chofre: Senhora Augusta, supõe pelo que aqui venho? Pondo-se vivaz em um momento e calculando antes de falar, respondeu: Nós presumimos saber qualquer coisa, e esteja certo de que gostamos muito de assim ser. O senhor é que está com os tentos nas mãos. Para poupar-lhe mais falar, mais contornos, empregarmos todos, venci um pouco mais do fervilhar íntimo e desembuchei, pois desejo dar nova mãe aos meus pequerruchos e sei ter acertado com as qualidades de caráter e bondade da esposa escolhida pelos meus sentimentos. E embora nada tenha dito a puridade a Catarina,
creio não fará isso venha a ressentir-se seu pulcro espírito. Afinal, temos vivido e crescido no mesmo rincão, o que nos confere sobejas razões de conhecimentos e apreciações mútuas. O que desejo é saber o pensar do Sr. Viçosa, pois o seu, como de todas as mulheres, guia-se mais pelo sentir do que mesmo pela razão. Dona Augusta, comovida, expôs: o senhor tem sido em sua vida todo brio e dignidade. Ninguém diz por estas terras e outras mais distantes um ceitil contra si, e Viçosa sabe disso, motivo porque sentirá prazer em lhe entregar a única filha que é só o que temos, afora as amizades e a ajuda de Deus que temos tido sempre oportunidade de encontrar no mundo. Quando vi o rosto de Catarina, que veio à sala à busca do vaso de flores, estava ruborizado, mas alegre, sustentando nos olhos o fulgor da juventude em ares de simpatia e sonhadoras aspirações. Tive vontade de dizer-lhe qualquer coisa, o que fosse, mas o que dizer fugiu-me, deixando-me a nada. Dona Augusta, assim, fazendo-me sala e prolongando a conversa, passou a dedilhar a ampulheta dos fatos idos, caindo no gênero comum às senhoras de sua idade e responsabilidade. Reviveu os ditos de minha mãe quando sentenciou que não havia de fechar olhos para o mundo enquanto não me visse casado e amparado pelo Instituto da Família. Falou de acontecimentos não mais de mim lembrados, teceu considerações em torno às crianças, ponderou sobre estar sim a Marta ao término da rondagem carnal. Quando o Sr. Viçosa chegou, discorria ela em torno do que havia dito certo espírito familiar, afiançando que bons destinos estavam a todos consagrados, em virtude de virem as amizades de outras vidas, de outras eras, quando houvéramos sido mais do que até aqui. Viríamos, afirmar ao guia, a ser consanguíneos, e tudo então vinha em abono de instâncias superiores. As peças do organismo iriam juntar-se e ajustar de novo sob a vigília de bons fados. Viçosa, que ouvira ainda assim falar sua esposa entre emocionada e patética, olhou para mim com ares indagadores, mas, mantendo a linha, cumprimentou-me como de costume, só nisso detendo-se, e então lhe disse francamente: estou pedindo a mão de Catarina, Sr. Viçosa. Fica a seu inteiro critério julgar do que lhe proponho e peço. E o íntegro homem não me deixou concluir o pensamento. Senhor Cabral, nada mais honroso para esta pobre, mas briosa gente do que tê-lo e aos seus como a filhos da casa. Espero que acima de nossas bênçãos, Deus, que a tudo preside, domina e destina, a todos nos abençoe, conferindo-nos oportunidades de felizes dias e proveitosos feitos. Seja feita a vontade de Deus antes de mais nada, concordei, pois que somos apenas apêndices de um supremo todo, relativamente livres, como o é e pode ser o pássaro no espaço livre que há dentro da gaiola. No presente tempo, portanto, dispomos de quereres circunstanciais, mas nunca deixaria de haver ingerência kármica no rol dessas veleidades, razão porque, apesar de todas boas vontades, deve-se considerar o imprevisto como elemento de rol. É por isso que digo, seja feita antes de tudo a vontade de Deus. Se forem guiados nossos passos em sintonia com a suprema causa, tudo bem e feito. E se tivermos de enfrentar empecilhos, oxalá nunca nos falte a têmpera do bom servo, que é em abono de paciência, tolerância, resignação e até mesmo augusta abnegação. Devemos, portanto, enfrentar a vida e seus cometimentos, os atos necessários e suas consequências, o que for contingente ou de liberal escolha, como a coisa sagrada. Nós, de um modo ou de outro, sabemos que religião pura constitui-se de um conúbio entre uma consciência plena de Deus e o fiel cumprimento dos deveres para com o próximo. O mais serão artigos de ciência, de arte, etc. Nessa hora, Dona Augusta caiu em transe, forçada pelo ambiente psíquico e a natural emoção, vindo a nos falar o espírito de minha mãe. Disse palavras de conforto e fé
encarecendo a necessidade de ter vontade firme em sentido puro, em ideal alevantado. Nós somos, comentou, partículas divinas com direitos de individualidade e organização da própria personalidade. Ninguém virá fazer por nós aquilo de que somos responsáveis diretos. Quando muito, podemos contar com a cooperação uns dos outros, aliás, obrigação sagrada, para que em tempo se gaste menos e em condições tudo se torne mais fácil. E venha a ser o que seja, o homem ou o mundo, tudo se resumirá sempre em Deus, o universo, o homem e suas questões, o livre-arbítrio e o determinismo, a necessidade de relações, a cooperação, a confiança mútua e a capacidade de trabalho. Todo aquele que seja fraco no conhecimento e culto dessas poucas coisas, cedo ou tarde, terá que se haver com as lacunas erigidas em si mesmo. O homem é vida eterna e organizável, sendo dever precípuo conceber a vida de todos os momentos e feitos como um programa de indeclináveis diretrizes. Como são conscientes de suas obrigações, por elevado contingente de saberes espirituais, confiem em Deus e tenham um bom policiamento sobre suas mesmas ações. Antes de agir, ponderar muito. Depois de ponderar, sendo conveniente e justo, encetar empreendimento com o fito de levá-los a termo. Convém muito saber, querer e dedicar-se à causa por colimar. Seres amigos destes lados, com ou sem os seus desejos, independentemente de sua consciência ou inconsciência, cooperam em vossas realizações e empreendimentos. Convém-lhes, pois, escolher bem o rumo e não tergiversar em caminho. Busquem não perder esforços e tempo, procurem fazer que outros os não percam também. Quando à tarde cavalgava rumo à minha casa, tudo estava determinado. O casamento seria realizado dentro de 3 meses. O tempo passou por nós, ou nós passamos por ele, veloz como um meteorito, e a lua de mel foi passada em casa de Eliseu e Guisa.